Olá a todos! Vamos dar continuidade na resolução das questões da UBMAP do ano de 2024, primeira fase, nível 3. E essa questão, que no meu documento é a questão número 6, diz o seguinte: na sequência de figuras formadas por triângulos equiláteros idênticos, mostrada abaixo, cada figura é formada pela figura anterior, acrescida da menor quantidade possível de triângulos que escondem o perímetro da figura anterior. Quantos triângulos devem ser adicionados à figura para se obter a figura 10? Então, é uma questão de reconhecimento de padrões e a grande dificuldade é justamente encontrar uma estratégia. Bem, aqui é importante observar que, como nós estamos falando de triângulos equiláteros, é importante observar que existe uma questão de simetria. O que eu quero dizer com isso? Se eu dividir a minha figura ao meio dessa maneira, meio que eu vou conseguir pensar assim, que a quantidade de triângulos de um lado vai ser igual à quantidade de triângulos do outro. Então isso ajuda no raciocínio. Mas vamos continuar no nosso raciocínio porque é importante ainda explorar camadas no nosso desenho. Outra coisa que vai ser importante aqui, eu vou dividir o problema em três andares, vamos colocar assim. O andar da base, que eu vou chamar assim, base. Vou chamar aqui de topo e vou chamar aqui de nível intermediário. Então a base vai ser sempre, vamos colocar assim, a parte do triângulo que está mais para baixo possível. O topo, bem, está bem claro o que, que é. E o nível intermediário é aquilo que está no meio. Dito isso, vamos focar primeiro na relação que existe entre a base e o topo. Note o seguinte, vamos olhar primeiro para as bases. Então, na figura 1, você tem, por exemplo, um segmento de reta que, na hora que você cobre a figura 1, esse segmento de reta, na hora de você formar um novo triângulo, se transforma num vértice. Mas na figura 3, ele volta a se tornar um segmento de reta e depois se torna um vértice. Então, vou chamar isso de categorias, vou chamar de reto e quebrado. Então, é como se ficasse assim: reto, quebrado, reto, quebrado. O mesmo vale para o topo. Começa quebrado, vai reto. Quebrado, reto. Então existe uma alternância aqui que é interessante observar entre a base e o topo. Quando um está quebrado, o outro está reto. Outra coisa que é interessante é observar o seguinte: vamos considerar o A1, a quantidade de novos triângulos que nós precisamos para formar nossa figura. Que nesse caso o A1 é zero, porque a figura começa aqui. Já começa com esse triângulo, né? Mas a nossa figura A2 é 3, porque nós precisamos de 3 novos triângulos para formar a nossa figura. Nesse caso, a gente não tem parte intermediária, então a gente segue em frente. No A3, aqui a nossa resposta fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 6. Só que eu gostaria de pensar desses 6 de uma outra maneira. Porque note que, pensando no nível intermediário, lembra a questão da simetria? Se vocês observarem, quando você tem uma figura na n-ésima etapa, você vai ter n menos duas etapas. Afinal de contas, um vai ser o topo, o outro vai ser a base. Então, você sempre vai adicionar duas vezes a quantidade intermediária de etapas, justamente pela simetria da figura. Então, na parte intermediária está tranquila. Mas vamos observar, então aqui eu já posso enxergar, por exemplo, um 2 vezes um, porque aqui só temos uma parte intermediária. Mas falta entender melhor a parte do topo, que nesse caso acaba sendo um 2 3 4. Mas vamos entender melhor a relação. Bem, esse 4 tem uma coisa interessante com 3, né? Mas vamos observar aqui a nossa conjectura. Vamos para o A4, né? Nosso A4, usando essa mesma lógica, nós teríamos um 2 3 4, então seria 2 vezes 2, porque nós temos duas etapas intermediárias. Nós temos 3 no topo, mais 2
na base, então teria um total de 5. E se vocês observarem, parece ser muita coincidência, né, aqui 4, aqui 5, né, parece que virou um sucessor, e se você pensar que aqui não tem etapa intermediária, parece que a soma entre o topo e a base tá seguindo uma PA de razão um, como se fosse contando de um em um. Será que faz sentido isso? Vamos pensar um pouco. Vamos observar para a transição. Se você está na figura um, para você fechar esse vértice, você precisou de 2 triângulos, esse primeiro e este segundo. Agora, para você fechar uma coisa que é reta, você continua precisando de 2 triângulos. Um, 2. Então note, você começou com um vértice, e com um vértice você precisou de 2 triângulos. Aqui, de 2 triângulos, você ainda precisou de 2 triângulos para poder preencher a sua base. Já aqui, seguindo essa mesma lógica, você tem um reto e bastou um único triângulo para preencher o reto. Mas aqui agora que está quebrado, você precisou de 2 triângulos. Então note que quando você vai do quebrado para o reto, você precisa adicionar um triângulo. E se você vai do reto para o quebrado, a quantidade de triângulo necessária é a mesma do correspondente. Então, se esse triângulo aqui, se essa base, ela é formada por 2 triângulos, para você tapá-la basta 2 triângulos. Assim como, se você observar essa base verde aqui, que ela é formada por 2 triângulos, para você tapá-la, você precisa de 2 triângulos. Assim como aqui você tem 2 vértices, você precisa de 3 triângulos para poder tapar. Então se você muda de base para vértice, a quantidade de triângulo mantém, mas de vértice para base, você acrescenta em um triângulo. Então, como sempre um vai ter vértice e o outro vai ter a base, então necessariamente quando você vai pular de uma figura para outra, de fato, você só vai precisar de um triângulo a mais nessa soma. Em outras palavras, é como se você pegar esse cara e somar, pensando a soma deles com o passar das figuras, isso vai formar uma PA de razão um. Isso nos permite concluir o seguinte, que o nosso AN, nosso querido AN, ele vai ser o quê? Se aqui é 4, para você passar para a próxima etapa, você vai para 5. Para você chegar no A5, esse 5 vai virar 6. Então dá para perceber que, se você tiver um AN, aqui você vai ter que ter um N mais 1. Esse N mais 1 vem da soma base mais teto, mais 2 vezes quantas etapas intermediárias você tem. Só que se a sua figura tem N etapas, você tira o topo, você tira a base, o que sobra são N menos 2 etapas intermediárias. Bem, isso nos permite concluir que o nosso AN segue essa fórmula. Então, desenvolvendo a nossa conta, fazendo as devidas simplificações, 2n mais n vai dar 3n, 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1, menos 3. Então, a nossa fórmula para todo n vai ser 3n menos 3. Tanto que para n igual a 1, a fórmula vai dar zero, por quê? Porque você adicionou 0 triângulos. Como o exercício pedia quantos triângulos você adiciona de 9 para 10, o seu exercício é basicamente encontrar quem é o A10. Então isso vai implicar, substituindo, né, o n por 10, o nosso querido A10 é 30 menos 3, 27. Resposta D de deu tudo certo. Espero que tenha ficado claro. Na minha humilde opinião, essa questão foi bem desafiadora, mas vale a pena vocês refletirem em outras estratégias para resolver essa questão. Lembra muito um conceito que também é um conceito que é explorado na OBMAP, que vale a pena vocês estudarem, que é sobre recorrência. Então fica como sugestão para vocês estudarem e até a próxima.